ler um artigo como esse, que saiu na Folha de São Paulo nesse sábado, é, para quem conhece, né, a desigualdade e a pobreza do Brasil, estou falando de mim não, estou falando para qualquer pessoa, é assim, é algo asqueroso, é nojento, dá náuseas. Eu lembro, a gente tem um grupo aqui do ICL, né, dos apresentadores, apresentadoras, da produção, da redação, e de manhã chegou isso aqui no grupo. Minha primeira reação foi o seguinte: pô, li e não estou conseguindo tomar café da manhã. Estou com vontade de vomitar, me perdoe a palavra. Dá náuseas. Dá náuseas ler um artigo como esse. E como comentar um artigo como esse só em meia hora? Eu precisaria de algumas horas para poder comentar tantos absurdos, tantas incorreções, tantas perversidades destiladas num artigo, num só artigo, como esse escrito pelo João Camargo. João Camargo, que é presidente do conselho na CNN, não sai aqui para não queimar o filme da CNN, a CNN não deve deixar aparecer, CNN que já tem sofrido com os números de audiência, não consegue se encontrar ali, é simplesmente um negócio. E um negócio que fez uma aposta no bolsonarismo, no final do governo Bolsonaro, e, de repente, teve que trocar a roda com o carro andando e está tentando se achar ainda enquanto os índices de audiência despencam. Com medo disso prejudicar ainda mais, devem ter pedido, pelo amor de Deus, não coloca a CNN, mas a gente já avisa para vocês, é o presidente lá do Conselho. Mas é também presidente do Conselho da Esfera Brasil, João Camargo. O que é Esfera Brasil? Esfera Brasil é como se fosse aquele grupo LIDE do João Dória, só que o B, o genérico. Ele é como se fosse o João Camargo, o João Dória bizarro. Se lembra do super-homem bizarro? Não tinha o mundo bizarro, que era aquele o super-herói que vivia no mundo paralelo? Então, ele é o João Dória bizarro. E esse grupo Esfera, ele é o LIDE, que é aquele grupo do Dória, é o LIDE B. O que é o LIDE? O que é o grupo Esfera? Eles vão dizer, se vocês perguntarem, que é um grupo de network, é um grupo das pessoas para apresentar pessoas, para poder desenvolver negócios, e vão dizer também que é um think tank. Os nomes são em inglês, assim, network e think tank, ou seja, um lugar para se produzir, né, conhecimento, se produzir ideias para um país melhor. O que é, na verdade, o LIDE e o Grupo Esfera Brasil? São grupos de lobby. São grupos de lobby. São grupos onde as pessoas mais ricas do Brasil se reúnem para fazer lobby. Se reúnem para fazer encontros, seminários, onde são convidados quem para palestrar? Ministros da Suprema Corte, são convidados para palestrar governadores, são convidados para palestrar ministros de Estado, e não somente da Suprema Corte, ministros do Poder Executivo, presidentes da República. LIDE e Grupo Esfera são grupos de lobby. É importante a gente dizer com todas as letras. O artigo já começa mal. Ser rico não é pecado. E talvez Freud explique porque ele já começa assim se defendendo. Então vamos lá corrigir desde o começo. Porque William e Vivian, num país desigual como o Brasil, num país onde mais de 30 milhões de pessoas passam fome, sendo que o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, num país que tem as maiores reservas descobertas na última década de petróleo, que tem tantos recursos minerais, tantas terras cultiváveis, tanta água potável e convive com tanta pobreza, ser rico, tiro não, é pecado. Ser rico é pecado. Já que ele traz
essa abordagem religiosa, a gente poderia começar trazendo aquele versículo bíblico famoso, Mateus, capítulo 19. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E esse é um versículo muito simples de interpretar. O reino dos céus é um reino que é em tese, né? E existe toda aí a mística e existe todo o mito por trás do livro, mas o recado é o seguinte: o reino dos céus é o reino sem sofrimento. E o reino sem sofrimento, todas as religiões concordam nisso, é o reino do desapego. É o reino onde você não tem as paixões. É o reino onde você não tem essa incapacidade de viver sem. De viver sem o seu nome, de viver sem a sua reputação, de viver sem as pessoas que você se apegou, de viver sem suas roupas caras, de viver sem a sua casa. O reino dos céus é o reino do desapego. A riqueza, ela sempre existe junto com o apego. Então, quem carrega esses apegos não consegue entrar no reino dos céus. É tão simples quanto isso a interpretação desse versículo. Existe um livro muito famoso, as pessoas usam isso como expressão, um livro de San Juan de la Cruz, discípulo de Santa Teresa d'Ávila, que se chama A Noite Escura da Alma. Quantas vezes você não já ouviu? Ele está passando pela noite escura da alma. The Dark Night of the Soul. E a noite escura da alma é a noite quando, depois de morrer, você tem que passar pelo expurgo desse apego para poder entrar no reino dos céus. Rico significa apego. Mas eu trouxe aqui um outro livro incrível, já que o título começa com a abordagem religiosa. Um livro escrito no século IV, A Riqueza e a Pobreza, de São João Crisóstomo. Esse é um livro escrito pelo santo, que tem prefácio do padre Júlio Lancelotti. Eu escrevo a apresentação do livro e a orelha é de Leonardo Boff. Diz São João Crisóstomo, o boca de ouro, Crisóstomo em grego, boca de ouro, no século IV. Não vamos acreditar que aqueles eternamente devorados por uma cobiça insaciável, que sentem eterna sede pelo bem dos outros, possam dispor de uma perfeita saúde da alma, nem de abundância real. Rico não é aquele que reuniu muitos bens materiais, mas quem precisa de pouco. E pobre não é aquele desprovido de bens, mas aquele que tudo cobiça. João Camargo, sob a ótica religiosa, é pobre. É pobre. Mas é pobre até a última gota. Porque é aquele que cobiça os bens dos outros. Segue aqui São João Crisóstomo. Olha só, ele é na veia. Ele é no alvo. E ele não é de meias palavras. Olha o que diz o santo, William. Deixar de compartilhar os seus bens com os outros é roubo. Eu vou repetir a frase. Deixar de compartilhar seus bens com os outros é roubo, embuste e fraude. Não recuses ao pobre a subsistência. Recusar a subsistência é tirar o que pertence aos outros. Assim, diz o santo, aprendemos que, quando não demonstramos piedade, seremos punidos exatamente como aqueles que roubam. Ser rico é pecado. E aí ele começa a escrever um artigo que me perdoe a palavra forte, um lixo. O artigo é um lixo porque ele está incorreto. Eu já vou te dar uma dica. Toda vez, guarda essa dica você que está em casa. Toda vez que alguém vier falar com você sobre questão de tributação dos mais ricos, defendendo os mais ricos, dizendo que eles não têm que ser tributados, se ele vier no meio da história com a história, com o caso do Gerard Depardieu, é porque ele não entende nada do assunto.
toda vez que alguém vier defender os ricos, dizendo que se taxar os ricos eles vão tirar dinheiro do país, se ele usar Gerard Depardieu na argumentação dele, é porque ele não entende bulhufas. É porque ele não entende bulhufas. Quando eu comecei a ler o artigo, eu falei, só falta ele usar a história do Gerard Depardieu. Não tenho dúvidas que aqui no meio está o ator Gerard Depardieu, ou seja, o cara não entende nada do assunto. O cara não entende nada, de nada, de nada. Olha só, olha que curioso. Põe a primeira parte só para mostrar para vocês como o cara é absolutamente ignorante no assunto e a Folha dá um pedaço inteiro do jornal para ele escrever no fim de semana. Olha só. A semana começou com o anúncio de uma medida provisória que prevê a taxação dos chamados fundos exclusivos. Esses fundos exclusivos, só para você entender o que é rapidamente, é igual o fundo que você tem no banco. Sabe o fundo que você tem ação, que você tem renda fixa, eu não tenho fundo porque eu nem tenho investimento. Sabe aquele fundo que qualquer um que chegar no banco, você, Vivi, tem, você, William, tem, que tenha R$1.000, R$2.000, o fundo exclusivo é igualzinho, com uma diferença. Qual é a única diferença? Não paga imposto. Só paga imposto quando resgatar, mas aí o cara dá um jeito para nunca resgatar, usar o dinheiro dentro do fundo, abre outras empresas dentro para ficar usando dentro das empresas e não ir pagando imposto enquanto ele vai empurrando com a barriga. É igual o fundo que o pobre tem, que a classe média tem, até que o rico, mas não muito rico, tem. A única diferença é que ele não paga imposto. E essa medida é uma medida que foi feita só para quem é muito rico, pagar a mesma coisa sobre o lucro. Presta atenção no que eu vou dizer para tu ver como o cara é ignorante. A medida foi para as pessoas que têm esses fundos exclusivos pagarem o imposto sobre o lucro. Ele continua. Provisória que prevê a taxação dos chamados fundos exclusivos. E com um projeto de lei já enviado ao Congresso que cria uma tributação anual sobre rendimentos de aplicações. Ele mesmo diz. Em offshore. Offshore é aquele negócio que tem dinheiro lá fora do país. Muitas vezes não é declarado, o dinheiro que ninguém sabe a origem. Tipo aquele que o Paulo Guedes tinha, 10 milhões de dólares, escondido, que não disse para ninguém. É tipo isso, tá? A gente tinha ministro que escondia dinheiro offshore e a gente tem ministro que taxa dinheiro offshore. Uma escolha muito difícil. Mas vamos lá. Ambas as medidas têm o objetivo declarado de combater desigualdades e aumentar receitas do governo. Mas será que a taxação dos super ricos funciona na prática? Ele continua. A julgar pela experiência internacional, sobretudo a da Europa, onde essa agenda avançou como em nenhuma outra parte do mundo, a resposta é não. Tanto que nações como Alemanha, Holanda, Itália, Irlanda, Dinamarca e Áustria, para citar algumas, revogaram recentemente seus impostos sobre riqueza líquida. O cara é tão... Eu não estou querendo usar a palavra, mas o cara é tão ignorante que ele escreve aqui em cima que foi feita uma medida sobre rendimentos e compara com uma medida sobre taxação de riqueza, patrimônio. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é taxar o que o cara ganha, a outra coisa é taxar o que o cara tem. Aí o cara pega e fala, poxa, o Brasil vai taxar o que os caras ganham. Quer taxar igual todo mundo. É só não deixar o cara sonegar o dinheiro, o imposto sobre o que ele ganha. Mas ele pega e fala, olha só o que os outros países fazem. E fala de outra coisa completamente diferente. Esse cara não sabe do que ele está falando. Ele está aqui cumprindo o papel de presidente do grupo de lobistas. Qual é o papel? Bajular rico. Isso aqui é bajular rico sem saber do que está falando. O cara compara taxação sobre renda com taxação sobre riqueza. Alhos com bugalhos. Mas eu digo mais. Essa taxação, que ele confunde porque não sabe o que está falando, essa taxação só deixou de existir nesses países, não é porque não deu certo. Deixou de existir nesses países porque o que foi forte nesses países? O lobby foi forte nesses países. Qual país que ainda taxa? Noruega. Noruega, você sabe que é um caos da Noruega a desigualdade, né? Noruega é um horror. Você anda na rua, é assim... Todo mundo pedindo dinheiro, tendas no meio da rua. Noruega é um caos, né? Suíça também, né? Na verdade, os países que taxavam riqueza deixaram de taxar porque o lobby de
pessoas como João Camargo lá foi grande. E o que está acontecendo com a desigualdade nesses países? O que está acontecendo com a desigualdade na França, irmão? O que está acontecendo com o sistema de aposentadoria na França? Quem conhece os coletes amarelos? Quem sabe o caos que tomou conta das ruas de Paris por conta da desigualdade que não para de crescer? A desigualdade só diminuiu no mundo nos 2 últimos anos em alguns países porque a pandemia obrigou o que a acontecer? Investimento público. A pandemia obrigou o investimento público a acontecer. O único motivo pelo qual a desigualdade diminuiu um pouco em alguns países, inclusive no Brasil, por causa de auxílios emergenciais que vários países tiveram que oferecer aos seus cidadãos e cidadãs. Então, primeiro, ele compara uma coisa com outra completamente diferente, e essa que ele dá o argumento, essa aqui também deveríamos lutar para que existisse, porque o patrimônio no Brasil de quem é rico foi construído com uma renda que não foi tributada. Então você tem que ir atrás do patrimônio, sim. No Brasil, William, meu amigo, em 5 anos, o seu dinheiro dobra sem você fazer nada. Não tem nenhum outro país do mundo que isso acontece, pelo menos não com o ganho real, acima da inflação que existe no Brasil. Nenhum outro país do mundo. Irmão, isso é riqueza, isso é patrimônio, isso é o quanto o cara tem guardado no banco. Não tem que taxar no Brasil só renda, não, que é a parte de cima. Tem que taxar riqueza, que é a parte de baixo. Por fim, você não compara Brasil e França. Na França o cara ganha 1, 2, 3% no dinheiro dele aplicado por ano. No Brasil ganha 13, 14, 15%. Se você na França cobra 0,5% ao ano de imposto sobre patrimônio, você está levando embora metade do que o cara ganha. No Brasil, se você cobra 0,5%, você não está levando nem 5% dos ganhos. É absolutamente assim, sintomático o motivo da gente ter chegado até aqui. Ter uma elite tão despreparada, tão ignorante, tão, assim, chucra como a elite brasileira, como mostra o presidente do Conselho da Esfera Brasil e da CNN. Mas aí ele termina assim com um grande finale, com a pérola maior. No clímax, olha o que ele escreve no final. Olha o que ele escreve no final. A retórica que acompanha o debate sobre a taxação dos super-ricos é deletéria. Deletéria deve ter sido o ChatGPT que melhorou o texto dele e botou uma palavra um pouco mais difícil. É deletéria. O brasileiro que construiu seu patrimônio deve ser admirado como protagonista de uma jornada de sucesso. Eu estou quase vendo Joseph Campbell aqui na jornada do herói. Porque esse negócio, não parece que você está vendo um filme do George Lucas, um filme do Spielberg, ou o Rocky Balboa na sua jornada do herói. É o empresário brasileiro, é o rico brasileiro que construiu o seu patrimônio e deve ser admirado como protagonista de uma jornada de sucesso. É um herói. Ele não apenas representa um exemplo de realização, como contribuiu muito concretamente para o desenvolvimento nacional. É ele quem investe, é ele quem empreende, assume riscos, inova, cria riquezas, gera emprego e paga enormes somas de tributos. Ele é peça fundamental da máquina que produz crescimento econômico. Você tem um altar na sua casa com uma foto do Jorge Paulo Lemann? Você tem? Tem um altar com a foto do Sicupira, do Marcel Telles? Aqueles que deram um golpe agora, uma fraude, a empresa deles. Não é eles, é a empresa deles. Ok, tá bom. 50 bi. A fraude. Tem gente que diz que é 40 bi, tem gente que diz que é mais de 50 bi. Uma das empresas que já descobriram até agora. Onde é que eles estão? Eles estão aqui no Brasil lutando por esse país melhor? Não! Eles estão em Mônaco, estão nos Estados Unidos, estão jogando tênis, estão passeando de iates.
Irmão, o empresário brasileiro não é esse empresário. O empresário brasileiro não toma risco. Já tomou alguns no passado. Hoje, empresário brasileiro toma risco onde? Empresário brasileiro deixa o Estado construir empresa para depois, na privatização, comprar a preço de banana. Empresário brasileiro toca a tua empresa fazendo o que quer, porque sabe que quando o bicho pegar, ele pede ajuda para o governo, como os bancos já fizeram várias vezes, como o setor elétrico acabou de fazer no Amapá. Empresário brasileiro não toma risco como fora do país, porque tem subsídios bilionários sem ter que apresentar resultados para os seus trabalhadores e para as suas comunidades com os subsídios que receberam em tributos. Empresário brasileiro vive corrompendo o que é público e depois põe a culpa nos políticos, que são todos iguais. Quem é que toma risco? A gente falou sobre isso semana passada aqui. Quem toma risco de verdade no Brasil? O cara que é um herdeiro de bilhão, que é cheio de esquema com os que estão no poder público. Quem que toma risco no Brasil? O cara que pode ficar com dinheiro no banco, dobrando a cada 5 anos, bancado pelos impostos indiretos dos mais pobres, imposto sobre consumo. Quem que toma risco no Brasil? Aquele que tem a polícia na porta da sua casa para defender o seu patrimônio, para defender a sua vida, enquanto os outros são perseguidos por essa mesma polícia. Quem que toma risco no Brasil? Aquele que pode tentar 10 vezes um negócio até ele dar certo? Ou quem toma risco no Brasil é aquele, meu irmão, que trabalha uma vida inteira acordando às 4 da manhã e dormir às 11 da noite e morre sem um centavo guardado, morre com dívida. Quem que toma risco no Brasil? Aquele que tem que trabalhar sem a segurança que deveria ter, porque trabalha no país que tem o maior índice de acidentes de trabalho do mundo. Quem que toma risco no país? Aquele que tem que ficar longe do companheiro, companheira, dos filhos, durante toda uma vida, para conseguir viver sem dignidade e sem nada guardado na despensa. Quem que toma risco no Brasil? Aquele que sai de manhã para ir trabalhar e não sabe se nem ele, nem os filhos vão voltar vivos para casa. Ah, gera emprego. Gera emprego nada. Quem trabalha para ele que gera riqueza para ele. Você acha que o dono de uma... eu sou dono de uma empreiteira, eu gero 10 mil empregos. Você explora 10 mil trabalhadores, pagando R$ 1.500 por mês, R$ 2.000 por mês. Você não gera. Transforma numa cooperativa. Sai você, o coronel manda-chuva, herdeiro, que acha que organiza estrategicamente a empresa. Sai você, deixa na mão dos trabalhadores para ver se ela não voa. Você não toma risco e você não gera emprego. Você, agora estou falando pessoalmente, João Camargo, sabe o que você faz? Você passa vergonha. Você passa vergonha. Veja que antes, e aí eu vou finalizando, veja que antes do governo, olha o que eu vou falar para vocês, porque isso é muito sério. Isso é muito sério e vocês não vão acreditar, vocês vão achar que é mentira. Antes do governo vir com essa medida para taxar os fundos exclusivos, e eu vou repetir quantas vezes for necessário, taxar os fundos exclusivos dos mais ricos significa simplesmente fazer os fundos dos ultra ricos pagarem o mesmo imposto que você que está nos assistindo paga. É só isso. É só isso. Ou seja, não deixar o cara não pagar os impostos que você paga. É só isso. Antes do governo fazer isso, o pessoal falou, se fizer isso, vai todo mundo tirar o dinheiro do Brasil. Lembra do Gerard Depardieu? Né? Falou Gerard Depardieu, tu sabe que o cara não entende nada. Tá? É a dica. O cara começou a falar, guarda, fica com você. Se o cara falar Gerard Depardieu, tu dá um sorrisinho. Fala assim, já vi que tu não entende nada. Por quê? Porque tu puxou o trunfo
Gerard Depardieu. Mas vamos lá. Antes do cara fazer isso, a Ambima, que é a Associação dos Bancos e Corretores do Brasil, soltou uma informação dizendo que já na expectativa disso acontecer, tinha tido um resgate, as pessoas estavam tirando dinheiro dos fundos e tirando dinheiro do país e tinha começado aquela onda que eles tinham projetado, o caos que eles tinham projetado. Como se alguém fosse tirar dinheiro do país. De Luca, o cara ganha 14% ao ano aqui no Brasil. 14% ao ano, a inflação é 4%. Vai levar para onde? Vai levar para onde, irmão? Vai levar para onde? Não tem lugar nenhum para levar. Ninguém vai tirar dinheiro daqui, não. Aqui é o paraíso desses bandos de faz nada, lobista. É o paraíso dessa turma, sempre foi. É o paraíso de herdeiro, é o paraíso do senhor da Casa Grande, entendeu? Do senhor de escravos. O Brasil é o paraíso dessa turma. Ninguém vai tirar dinheiro. Mas aí vem a Ambima com um dado. Que saíram 70 bilhões de reais logo antes de aprovar a medida, tocando o terror. Aí aprova a medida. Meu irmão, minha irmã, qual a notícia que sai em seguida? Põe na tela. Nota à imprensa. Olha isso. 30 de agosto. Nota à imprensa. Dados de fundos fechados. A Ambima enviou dados incorretos sobre a captação líquida dos fundos fechados em 2023. Informamos que esse segmento registrou captação líquida de 13,7 bilhões e não 71,4 bilhões de resgate líquidos, como informado equivocadamente. Os caras disseram, eu li no tempo errado esse parágrafo, também porque está mal escrito, mas os caras disseram que tinha saído 71 bilhões de reais. Ou seja, estava acontecendo o caos. Eles estavam tirando dinheiro. Como é que vocês vão passar essa medida? Só que os 71 bilhões de reais que eles falaram que tinha saído era incorreto, irmão. Na verdade, tinham entrado 13,7 bilhões. Não se tratou de um erro metodológico, de captura ou de consolidação de dados. A falha ocorreu ao copiar números incorretos e encaminhá-los por engano. Tu já viu uma barbaridade tão grande na tua vida? Talvez o dado mais importante que a Ambima tinha que passar, na semana onde estava se decidindo algo que se luta há décadas no Brasil para ter o mínimo de justiça tributária, o mínimo, e os caras dizem que mandaram um valor de 71,4 bilhões de resgate ao invés de 13,7 bilhões de entrada, porque teve um erro ao copiar números incorretos. Esse país é uma palhaçada. Esses ricos, e aí eu vou chamar, e quando eu estou falando rico, não estou falando, irmão, de novo. Estou falando de ninguém que tu conhece. Pronto, assim fica mais fácil. Não é ninguém que tu conhece. Estou falando dessa turma que se reúne para fazer lobby. Estou falando dessa turma que se reúne para saquear o Estado, para sequestrar as estruturas de poder e te enfiam pela garganta que você tem que ter um altar para ele, que ele é um herói, que ele gera emprego. Eu estou falando, e aqui essa ira é verdadeira, irmão. E eu quero te passar essa ira. Eu quero te passar essa ira, porque essa ira, irmão, é revolucionária, é transformadora. Essa ira é transformadora. Ah, porque a gente paga taxas altas no Brasil. Sabe quanto era a taxa nos Estados Unidos? Logo antes dos Estados Unidos darem o salto de crescimento que eles deram, ali no início da segunda metade do século passado, põe aqui, porque o Robert Reich, que foi secretário do governo Clinton, secretário do Trabalho, você nunca imaginou isso na tua vida? Você nunca imaginou. Sabe a alíquota de imposto de renda, que é 27,5%, a alíquota mais alta, não é isso? Sabe quanto que era nos Estados Unidos, no pós-guerra? Aqui, ó, 90%, foi para 84%, 1960, 91%. A alíquota máxima de imposto de renda nos Estados Unidos era 91%. Sabe quanto que era na Inglaterra? 94%. 94%. O salto que Estados Unidos, Inglaterra e os países europeus deram em termos de conquistas para o bem-estar da sua população aconteceram nessas épocas.
no período pós-guerra, onde você teve distribuição. E aí o lobby de João Camargos da vida fez esse negócio, hoje, cair para 35%. E não é por acaso que é exatamente quando isso acontece, a desigualdade explode, e o que nasce? Um Trump. O Trump é filho daquilo também, mas o Trump é filho desse processo. O Trump é filho desse processo de você deixar de redistribuir riqueza para você acumular e criar essas estruturas que vão massacrando quem é trabalhador. João Camargo, o seu artigo é uma vergonha, mas ele é importantíssimo para a gente entender. Põe um artigo de volta aqui, por favor. O seu artigo é importantíssimo para a gente entender, primeiro, como quem é rico, muito rico no Brasil, é chucro e não tem a menor ideia do que está falando. Você consegue, nos 2 primeiros parágrafos, mostrar que você não entende nada do assunto e dar o selo de qualidade quando fala do Gerard Depardieu, mostrando que realmente é um ignorante total no assunto. Ele é um assinte mesmo, ele é uma provocação perversa, quando no final ele chama as pessoas para endeusar os seus algozes. Então ele é além de um artigo que mostra toda a ignorância que você tem sobre esse assunto, mostra toda a maldade que você tem. E eu te digo, irmão, eu termino repetindo, dizendo o seguinte: não vamos acreditar que aqueles eternamente devorados por uma cobiça insaciável, que sentem eterna sede pelos bens dos outros, possam dispor de uma perfeita saúde da alma, nem de uma abundância real. Meu irmão, tua alma está doente. Tua alma está doente. A alma dos muito ricos no Brasil, ela é doente. Ela é perversa. Ela é malvada. E já diria Padre Júlio Lancelotti, um ato de amor ao tirano é tirar dele o poder de ser tirano. É arrancar essas pessoas do comando das estruturas onde elas estão, para construir com pessoas que saibam mais, que amem mais, uma sociedade diferente. Um artigo para guardar para sempre e entender como chegamos até aqui.